Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Mais uma noite aqui com vocês. Uma noite de sábado à noite. Bora para a chave 4? Boa noite, Gustavo. Sabadou. Hoje a gente vai falar de talento natural na chave 4. Uma chave importantíssima. Bora? Enquanto eu vou adiantando um assunto aqui, o pessoal vai entrando. Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês que é o seguinte. Boa noite, Fabi. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre o pilar central. Aliás, perdão. Hoje a gente vai falar sobre... Peraí, gente. Deixa eu só inverter os polos aqui do meu PC. Hoje a gente vai falar sobre talento natural. E a chave de hoje é importantíssima para você entender. E aí você vai entender que, assim, cada chave que vai passando... Oi, amiga, tá boa? Você vai entender que o sucesso, ele é totalmente possível e ele não é difícil. Uma chave, as aulas são sequenciais e uma chave vai complementando a outra. E conforme você vai colocando em prática as chaves, você vai ver que o sucesso é inevitável e que é muito mais fácil ter sucesso do que ter fracasso. Vocês estão rindo de mim, né? Mas eu tô falando a verdade. Mais uma vez eu vou repetir, que eu repito em todas as aulas, que o que eu vou passar aqui para vocês, além de ser um conteúdo que eu estudei e ainda estudo muito, é algo que eu vivenciei e coloquei em prática na minha vida. E deu muito certo e é por isso que eu tô aqui. Vamos fazer o ato de generosidade, de chamar mais gente para essa live? Pessoas que estão precisando desse conteúdo, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade financeira, precisando ter um novo gás aí no trabalho, precisando saber o que fazer com a sua vida profissional, com a sua vida financeira. Envie essa live aí para mais gente. Vamos fazer isso? Vocês querem que espere um pouquinho? Eu já posso começar. Bora lá, então? O trabalho é o pilar central da nossa vida. O problema é que a maioria das pessoas enxerga o trabalho como uma punição. E muitas usam até a Bíblia para afirmar isso. Mas o trabalho não é uma punição, o trabalho é uma bênção. É através dele que você pode manifestar o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus te deu na sua essência e servir as pessoas com isso. Boa noite, Ju, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Boa noite, Ed, tudo bem? Prazer ter vocês aqui, gente. Para mim é uma honra. Um sábado à noite vocês aqui comigo. Então eu tava falando aqui, pessoal, comecei agora, tá?
Eu estava falando aqui que o trabalho é o pilar central da nossa vida. Boa noite, Juliana, tudo bem? E que a maioria das pessoas encara o trabalho como uma punição, e muitas delas usam até a Bíblia para afirmar isso, que o trabalho é uma punição, que o trabalho é um castigo. E isso é uma grande mentira, porque o trabalho é uma bênção. Obrigada, Ju. O trabalho é uma bênção, é através dele que a gente pode manifestar o nosso talento dentro da nossa essência que Deus nos deu e servir as pessoas com aquilo que a gente sabe fazer. Então, o trabalho é para a gente servir as outras pessoas. Então, assim, eu nunca vi alguém rico ou muito bem sucedido que não fosse muito bom em algo, em fazer alguma coisa. Então, o que eu estava falando aqui para vocês também, que Obrigada, Ju. Que a gente precisa... Boa noite, Alexandre. Eu estava falando no início da live, pessoal, que é muito mais fácil ter sucesso do que ter fracasso. Que essas chaves são sequenciais, é uma sequência da outra. E conforme você vai colocando elas em prática, porque em cada chave você sabe exatamente o que fazer. Eu tô te dando todas as letras para você colocar em prática tudo que eu tô falando aqui. E eu tô explicando muito bem explicado. E ainda fiquei disponível para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem tirar a dúvida na publicação, que tá lá no meu feed, dentro da chave específica que vocês têm dúvida, ou mesmo mandar no direct. Se você não quiser se expor lá nos comentários, pode me mandar no direct. E também eu vou estar abrindo direto e reto caixinhas de pergunta também, para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Inclusive, eu acabei de mandar no grupo do WhatsApp a atividade da chave 3, que eu ainda não tinha mandado por conta da internet, e é importantíssimo que vocês façam a atividade. Então, é só vocês seguir tudo direitinho e o sucesso é inevitável. Bora lá, então. Eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica, que não fosse muito bom em alguma coisa. E isso eu estou falando para vocês desde o início, né? Então, assim, ó, o que você precisa fazer? Você precisa não foque no dinheiro, não foque no sucesso. Foque na sua prioridade. Foque naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer ser muito bom. E hoje eu vou te explicar por que isso precisa ser na área do seu talento. E você vai entender perfeitamente isso. A sua prioridade, partindo do princípio que o trabalho é o pilar central da nossa vida, porque o trabalho regula todas as outras áreas da sua vida. O trabalho regula os seus relacionamentos, o trabalho regula a sua família, o trabalho regula, ele te deixa bem em todas as áreas da sua vida. E você passa muito mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Então, a sua prioridade precisa ser a sua carreira. Precisa ser a sua vida profissional. Se você tiver uma vida profissional alinhada, você vai ter um bom relacionamento. Se você tiver uma vida profissional alinhada, você vai cuidar bem da sua família. Se você tiver uma vida profissional alinhada, você vai ter autorrealização. Se você tiver uma vida profissional alinhada,
você vai ter sucesso em todas as outras áreas da sua vida, na criação dos seus filhos, em tudo que você fizer. A sua autoestima, a sua percepção de eu, tudo em relação a você vai ser totalmente diferente. Então, se você tem uma prioridade, você vai conseguir desenvolver o seu profissional. Por isso que é tão importante ter a prioridade. É muito importante você saber o que você quer fazer da sua vida. Se você tem 45 anos, você já viveu quase meio século. Aí você fala assim pra mim, nossa, Ana Lu, não, eu tô muito velho pra fazer isso aí que você tá falando. Deixa eu aqui mesmo onde eu tô. Eu tô muito velho pra definir uma prioridade pra mim agora e começar tudo de novo. Eu tô muito velho pra isso. Aí eu vou te falar o seguinte, a gente tem uma expectativa de vida de 90 anos. E a gente tem vida útil pelo menos até os 80. Você vai passar mais 45 anos dizendo que você está muito velho para definir uma prioridade para você? E se você passa a maior parte do seu tempo no trabalho, por que você não gasta um tempo para definir uma prioridade na área do trabalho? Você tem noção que você passa mais tempo no seu trabalho do que com seus filhos? E por que a gente negligencia tanto essa área? Por que a gente faz aquilo que a gente não gosta, achando que a gente vai ganhar mais dinheiro do que se a gente fizesse aquilo que é a nossa área de talento, a nossa área de aptidão? Não faz sentido. E até o final dessa chave, até o final dessa live, você vai entender por que não faz sentido. Então, é o seguinte, você não pode terminar 2023 sem definir uma prioridade na sua vida profissional. Se você seguir todos os pontos que eu tô te passando aqui, eu te garanto que você vai conseguir definir essa prioridade e você vai ter sucesso na sua vida profissional e você vai ganhar dinheiro. Não é balela. E eu tô fazendo isso, viu, gente? Eu não tô falando pra vocês fazer uma coisa que eu não tô fazendo. Deus me livre, né? E assim, gente, se você estiver achando que você vai se aposentar e você vai viver de aposentadoria, sinto te informar. Você vai ter que trabalhar a sua vida inteira. Você já sabe disso, né? Eu acredito que sim. Enfim, tem muitas pessoas que preferem viver iludidas. Elas acham mais fácil. Elas preferem assistir um Reels da lei da atração. Elas preferem pensar que às vezes o pensamento positivo vai ajudar. Elas preferem pensar que a política vai se estabelecer de uma forma justa e honesta, que tudo vai se resolver, que elas vão ter a aposentadoria delas. Algumas pessoas preferem viver iludidas e, quanto a isso, não podemos fazer nada. Mas eu espero que você não seja essa pessoa. Eu espero que você queira realmente, de fato, olhar para a sua vida, olhar para a sua realidade e realmente, de fato, se esforçar e fazer algo por você. Você ainda tem muito tempo. E essa forma de pensar também está ligado com a sua atitude, com o seu modelo mental. Bora então. Por que a gente não para, né, para pensar nisso? Porque a gente não se sente realizado
quando a gente não atua na nossa área do nosso talento, porque na nossa essência a gente tem um embrião que foi colocado em nós que tem uma predisposição para realizar aquilo que a gente tem talento, que é o nosso dom, algo que Deus nos deu, como se fosse uma especiaria, como se fosse um presente, que você, sendo único, né, mesmo que você seja gêmeo, você é único. Você tem uma personalidade única, você tem qualidades únicas, você tem uma característica única e um jeito único de fazer certa atividade diferente de qualquer outra pessoa na face dessa terra, no meio de mais de 8 bilhões de pessoas, certo? Então, assim, hoje nós vamos trabalhar. Só achar meu mouse aqui, gente, achei. Hoje nós vamos trabalhar sobre talento natural. O que é o talento e como descobrir o seu. O que você precisa fazer para escolher a sua prioridade certa? Você precisa olhar para o seu talento, para você ser assertivo na escolha da sua prioridade, da chave 1. Então é o seguinte, se você joga tênis e você também joga futebol, você precisa dividir o tempo para hora jogar tênis e hora jogar futebol, certo? Então, você faz as duas coisas e você precisa ter tempo para fazer as duas coisas. E pode ser que você seja mediano no tênis e mediano no futebol. Mas, se você escolher ou o tênis ou o futebol, vamos supor que você escolha o futebol, e o tempo que você gastava com o tênis, você investir no futebol, e você ficar só jogando futebol, você não vai ser bom no futebol? É lógico, gente. É lógico, né? É muito lógico. É impossível você não ser bom no futebol se você passar todo o tempo que você tem jogando futebol. Então, quando você descobrir o que você quer fazer para o resto da sua vida, você precisa investir todo o seu tempo nisso. E aí, inevitavelmente, você vai ser muito bom nisso. Aí você diz assim pra mim, Ana Lu, então eu vou deixar de viver, eu vou deixar de fazer todas as outras coisas para mim fazer isso? Não, pelo contrário, você vai encontrar a vida nisso. Você vai encontrar sentido nisso. Isso vai te satisfazer? E mais uma vez eu trago aqui porque você vai inverter a pirâmide de Maslow e você vai começar pela autorrealização, e a autorrealização é aquilo que te satisfaz, e é a partir daí que você vai começar a viver de fato, a fazer aquilo que te impulsiona, aquilo que te traz felicidade de verdade, aquilo que te realiza, aquilo que te mantém vivo e que te torna vivo. A sua essência, aquilo que você foi criado para fazer. E por que a gente negligencia tanto algo que a gente passa a maior parte do nosso tempo por toda a nossa vida? A gente negligencia. Porque a gente não aprende isso na escola. Os nossos pais também muitas vezes não sabem nem para eles. Mas a gente está tendo essa oportunidade de fazer isso agora. Então, assim, e assim, a partir do momento que você
decidir o que você quer fazer para o resto da sua vida, para os próximos 50 anos, para os próximos 60 anos, para os próximos 70, para quem é um pouco mais novo, e você se dedicar a fazer isso, gente, a internet oscilou aqui, e você se dedicar a fazer isso, você vai se tornar a melhor pessoa nisso que você escolheu, que você decidiu, em no máximo 5 anos. O que é 5 anos diante dos próximos 45 que você ainda tem pela frente? Que você vai se dedicar a isso. E assim, gente, eu comecei a me dedicar a isso, não tem nenhum ano, porque um ano tem que eu comecei a estudar, que eu defini mesmo a minha prioridade, não tem um ano. E eu já, só que eu me ative a colocar em prática o mais rápido possível. É lógico que eu não sou a melhor pessoa nessa área que eu escolhi. Mas dentro de 5 anos, sem dúvida nenhuma, eu serei. Isso eu tenho certeza absoluta. E eu tenho certeza também que eu vou ser muito bem paga por isso. Porque a capacidade que eu vou ter de instruir uma pessoa com esse conhecimento aqui, se vocês colocar em prática, vocês já vão fazer isso. E eu tenho certeza absoluta. E daqui 5 anos eu fazendo isso, a capacidade que eu vou ter de orientar uma pessoa a definir uma prioridade, a ter uma carreira, a se encontrar profissionalmente, a conseguir servir as pessoas com o que ela sabe fazer de melhor e a ganhar dinheiro com isso, é inevitável, é lógico. Eu que trabalho com TI, né? E o Aldo tá aqui também, trabalha. Quem trabalha, para nós a palavra lógica faz muito sentido, porque a gente trabalha com lógica, né? E aí eu uso eu uso muito essa palavra porque assim, é realmente muito lógico. É certo, não tem dúvida. É certeza. Vocês veem, né? Que eu falo numa empolgação, num entusiasmo, porque assim, é algo que eu não encontrei assim ainda, algo que fizesse tanto sentido para mim como isso fez. E por isso que eu tenho esse entusiasmo, por isso que eu tenho e por isso que eu sou tão animada e por isso que eu tenho essa fé e que eu acredito assim, sem sombra de dúvidas nisso que eu tô passando para vocês. Então vamos lá. Por que é tão bom construir uma carreira com base no seu talento? Eu vou responder essa pergunta agora para vocês. Por que é tão bom? Aqui, então, a gente vai trazer 3 pontos. Primeiro, paixão. Segundo, curiosidade. E terceiro, conseguir fazer essa atividade por um longo tempo sem se cansar, sem se entediar. Então, por que é importante você definir a sua prioridade dentro da sua área do seu talento? Porque, primeiro, você precisa ter paixão por essa prioridade, por essa decisão, por essa escolha. Por isso que você vai escolher fazer o resto da sua vida. Por que você precisa ter paixão? Porque você não pode desistir. Vocês aqui que estão apaixonados, tem alguém apaixonado aqui? Vocês que são casados, né? Que são apaixonados pelas suas esposas. Vocês desistiriam facilmente delas? É algo que você, na primeira mancada, você fala assim, ah não, vou largar a mão.
Na primeira adversidade você fala assim, não, larga pra lá. Não, né? Por isso que você precisa ter paixão. Isso precisa mexer com você. Isso precisa estar intrínseco, uma coisa que te move. Curiosidade. Por que você precisa ter curiosidade? Porque é algo que você vai ter que estudar, que você vai ter que pesquisar, que você vai ter que passar um longo período. E se você tem uma predisposição, uma curiosidade por algo, você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Então, assim, às vezes você trabalha numa área, mas no seu tempo livre você tem curiosidade por uma outra coisa. Tudo bem? Boa noite, João Paulo. Tudo bem? Boa noite, Érica. Boa noite, Aldo. Então, assim, gente, você precisa ter curiosidade sobre isso. Porque se você tiver curiosidade, vai ser muito mais fácil, assim como a paixão. Então, às vezes, você tem um trabalho e no seu tempo livre você fica pesquisando outras coisas, você se interessa por um assunto diferente daquele do seu trabalho. E isso já é um sinal. A sua curiosidade já é um sinal para a sua paixão, para o seu talento, certo? E terceiro, por que você precisa gostar de fazer isso por um longo tempo? Porque você vai ter que fazer isso por um longo tempo. Você vai passar várias horas fazendo isso. E tem coisas na vida que a gente faz que a gente não vê a hora passar. Eu, por exemplo, sou um exemplo. Gente, quando eu tô pesquisando, quando eu tô estudando isso aqui, eu começo de manhã, às vezes eu abro a janela aqui, entra a luz do sol, né? Eu sempre gosto de olhar para o sol. Eu gosto de aproveitar. Eu gosto de absorver a energia que o sol tem. Então, todas as vezes que eu saio para pedalar, igual eu saí hoje, inclusive, gente, hoje eu fiz treino duplo, tá? Para compensar a semana de baixo treino. Essa semana eu treinei pouco, mas hoje eu dupliquei. E aí, eu gosto, hoje, como eu fiz treino duplo, ao invés de eu passar 1 hora pedalando, eu passei 2 horas. Nessas 2 horas, a maior parte do tempo, eu fico em estado de contemplação, né? Então, eu contemplo o sol, eu contemplo o céu. Por quê? Porque isso me faz ficar próximo da minha essência, daquilo que é meu, na minha estrutura que Deus me deu. E aí eu olho muitas vezes para o sol. E quando eu olho para o sol, eu olho de uma maneira com que eu absorva a energia do sol. Por quê? Porque isso me mantém com a energia forte. Isso me mantém viva, sabe? Eu não fico pedalando cansada. Eu não fico reclamando de pedalar. Eu não fico assim, nossa, hoje tá difícil. Nossa, hoje eu tô cansada. Por mais que eu esteja cansada, hoje eu estava cansada. Mas eu tenho aí as minhas estratégias de fazer isso, a minha energia estar sempre em alta. O máximo de tempo possível que eu consigo manter a minha energia alta. Porque se eu for olhar para o meu cansaço, eu não faço nada. Eu não pedalo, eu não cuido da minha alimentação, eu não estudo, eu não escolho as minhas ações de forma com que eu consiga ter resultados extraordinários. Lembra que eu falei para vocês na primeira chave? Na primeira chave eu falei para vocês que o que cria o nosso resultado são as nossas escolhas e as nossas ações que a gente faz nas 24 horas do dia que temos. E para mim criar resultados extraordinários, eu preciso escolher e agir em torno da minha prioridade. E através disso, eu vou organizar e executar as minhas ações, né? Então, lembra também que eu falei para vocês que a nossa prioridade é onde a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia e o nosso capital intelectual.
Então, tudo faz sentido. Então, você precisa gostar de fazer isso por um longo tempo, de forma com que você vai passar horas fazendo isso e você nem vai perceber. O tempo vai passar e quando você se der conta, o tempo passou e você ficou horas ali fazendo aquilo, né? Então, eu falo por experiência própria, isso acontece comigo aqui. Às vezes eu começo aqui estudar isso aqui, eu começo, né, a preparar as aulas, eu começo a fazer e aí o dia escurece, né? A tarde cai e quando eu percebo, eu passei mais de 4 horas sem perceber. Gente, eu esqueço, inclusive, isso é uma falha, né? Mas eu esqueço, inclusive, de comer. Não é engraçado, mas não é engraçado, né? Tem dia que às vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui e aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. De repente, eu levanto pra ir no banheiro ou pra tomar água, pra fazer alguma coisa e eu me sinto mal. E aí eu sinto que às vezes a minha pressão cai um pouco e aí que eu vou lembrar que eu não comi nada. Então, assim, vocês estão entendendo, né? Que eu tô querendo passar. Então, assim, o talento, gente, você não nasce bom em alguma coisa, não é isso. Você não nasce bom em nada. O talento natural, você tem uma predisposição em aprender algo. Você tem mais facilidade de aprender esse algo. Isso é o talento. Então, pense num sinal de Wi-Fi, por exemplo, né? Um exemplo para vocês. Sinal de Wi-Fi, né? Vamos supor que... Vou só representar aqui para que vocês tenham também uma memória. Aqui tá o Wi-Fi, né? O sinal completo. E aí, imagine que você trabalha com a internet e você precisa do sinal do Wi-Fi, né? Então, imagina que você esteja aqui, onde o ponto do sinal é completo. Isso aqui representa como se você fosse trabalhar na sua área do seu talento. Seu sinal do Wi-Fi tá cheio, tá completo. Agora, imagina que você trabalhasse com a internet e que o sinal fosse caindo aos poucos e que você trabalhasse aqui, ó, onde não tem sinal nenhum, onde o sinal fica oscilando. Ora você tem internet, ora você não tem. Ora você consegue conectar e ora você não consegue. Imagina que você trabalhasse com a internet e você trabalhasse nesse ponto. Isso aqui representa você trabalhar fora da sua área de talento. Tem hora que você conecta, tem hora que você não consegue conectar. Mas aqui você está sempre conectado e no ponto alto. Por quê? Por causa da predisposição, por causa da facilidade que você tem de fazer isso, certo? Então, por isso que eu falei para vocês, o talento, e aqui a gente vai chamar de talento natural, porque depois eu vou trazer um outro talento aqui e vou explicar a diferença para vocês. O talento natural é um campo de várias atividades. Então, assim, existe um campo onde você tem talento nesse campo. O talento não é uma atividade só. Não é só uma coisa que você sabe fazer, mas é um campo, é uma área que você tem talento. Então, a sua prioridade precisa ser escolher uma carreira, escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. E isso tem que estar dentro da sua área do talento. Você precisa, nessa escolha, considerar o seu talento natural. E como o talento se origina? O talento é uma aptidão que você tem para aprender algo, uma facilidade. Vou citar um exemplo aqui para vocês. O Pablo Marçal, por exemplo. O Pablo Marçal, ele tem uma oratória que ninguém tem.
A oratória dele é um talento natural que ele tem. Qualquer pessoa pode querer, pode desejar ardentemente falar como ele, pode desejar estudar por isso, mas se não for a área do talento dessa pessoa, ela nunca vai conseguir. Ele tem esse talento, isso é uma coisa que vem dele. Que ele tem predisposição, que ele tem facilidade. Então, assim, o outro talento que eu queria falar para vocês é o talento adquirido. Então, qual que é a diferença entre o talento natural e o talento adquirido? O talento natural, você nasce com uma predisposição, com uma facilidade, com uma aptidão maior de fazer algo, de aprender algo. O talento adquirido, você se torna bom de tanto repetir esse algo. Mas são duas coisas diferentes e você precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Qual que é a diferença deles? A diferença é que o talento adquirido não tem paixão. No talento adquirido, pode ser que você desenvolva a paixão, mas se tiver paixão é porque é um talento natural. Então, por que tem pessoas, vamos citar um exemplo aqui, né? Um médico, por exemplo, um médico cirurgião, que ele faz lá 10 cirurgias por dia, e ele já trabalha nisso há mais de 20 anos. Ele é muito bom, ele tem um talento adquirido na área cirúrgica da medicina. Mas isso não significa que essa seja a paixão dele. Ele pode ser muito bom nisso, mas pode ser que ele não seja apaixonado por isso. Então, deu para vocês entenderem a diferença? Então, cuidado para não confundir talento adquirido com talento natural, tá? E aí vocês me perguntam, mas eu posso ter 2 talentos? Lembre, talento não é uma atividade. Talento é uma área, é um campo, tá? Talento natural, agora eu vou explicar para vocês da onde que vem, né? Da onde que se origina o talento natural. O talento natural é uma formação de interconexões com o nosso cérebro. E essa formação, ela acontece nos primeiros anos de vida, né? Nos 3 primeiros anos da nossa infância. E depois dos primeiros anos, depois desses 3 anos, não é possível alterar essas interconexões. E por isso não é possível você inventar um talento, né? Não é possível você inventar um talento que você não tem. Isso explica por que o nosso talento é natural. E aí, o talento tem 3 particularidades, e isso aqui eu quero que você grava, se você tiver um caderno, um rascunho, que você anote. O talento é inato, o talento é vitalício e o talento é insubstituível. Então, o talento é inato, você nasce com ele. Você nasce com essa predisposição, com essa facilidade. O talento é vitalício, você nunca perde ele. Você pode não desenvolver ele, mas você nunca perde ele. E o talento é insubstituível. Você não pode inventar um talento. Obrigada, Jonathan. Boa noite. Você não pode inventar um talento, certo? Então, assim, você está literalmente configurado para isso, para sua área de talento, certo? Então, assim, alguns estudos, né, antigamente, diante dessas informações aqui que eu acabei de passar para vocês, alguns pais, alguns estudiosos começaram a estimular as crianças
a ter um certo talento, digamos assim, né? E aí essas crianças foram recebendo estímulos, né? Nessa área que seus pais gostariam que elas desenvolvessem aptidão e talento. Só que isso não deu certo. Os pais estimular as crianças nesses 3 primeiros anos de vida para que elas desenvolvessem o talento que eles queriam. Por que que não deu certo? Porque essas interconexões, elas formam umas sinapses que ocorrem ao longo da infância. E aí, essas conexões entre células cerebrais, que são os neurônios, um neurônio se comunica com milhares de neurônios, né? E essas interconexões se comunicam, né? Ocorrem entre si, entre eles. E na medida que o cérebro da criança vai recebendo estímulos, essas sinapses se fortalecem, né? E aí criam os espirais padrões. Esses espirais padrões são correntes de energia que se formam em torno dos neurônios, transmitido por meio desses espirais padrões, né? Então, o cérebro da criança, nessa fase inicial da infância, nos 3 primeiros anos, recebe trilhões a mais do que um cérebro adulto, dessas sinapses, né? E aí os pais acharam que se elas fossem estimuladas nesse ponto, elas ficariam boas nesses estímulos. Mas isso não funcionou. Por que que não funcionou? Porque a gente não sabe, não é possível a gente determinar, saber qual o estímulo que o cérebro da criança está assimilando. Então, não é possível. Você pode estimular. E se você estimular, ela vai se fortalecer, ela vai ter uma predisposição maior. Mas isso não garante que esse vai ser o talento dela. Porque não é possível controlar aquilo que essas sinapses absorvem. Você não sabe o que a criança está absorvendo especificamente. Então, você precisa olhar para a atividade do seu talento. E dentro dessa atividade, dentro dessa área, você escolhe a sua prioridade. E essa área é a área onde você tem maior facilidade de aprendizado. E eu vou trazer alguns exemplos aqui que vai clarear bastante para vocês. Então, como você vai escolher a sua prioridade? Como você vai escolher a sua profissão? Você vai escolher a sua carreira nessa definição, tá? Eu vou trazer aqui para vocês a lei da tripla convergência. Mas antes, eu quero que vocês pensem o seguinte: por que que nós não sabemos no que nós somos bons? Eu até trouxe isso hoje nos stories lá. Teve uma dúvida na caixinha de pergunta. Por que que a gente não sabe no que a gente é bom? Vocês têm ideia do porquê? E eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Sabe por quê que a gente não sabe? Que a gente não consegue, que a gente não tem isso claro e a gente não consegue saber? Por esse motivo aqui, ó. Quando você tava na escola, esse aqui é seu boletim, tá? Seu boletim. Quando você pegava seu boletim, seus pais, né, pegavam seu boletim, você tinha tirado 10 em matemática, aí você tinha tirado 9,5 em física, e você tinha tirado 5 em português. Então, você tinha tirado 10 em matemática, 9,5 em física e 5 em português. Aí seu pai pegava seu boletim, né? Te dava parabéns na matemática, parabéns na física e falava assim pra você: agora você vai estudar português.
E aí a escola falava para você que você precisava estudar português, seu pai e sua mãe falavam para você que você precisava estudar português, e o que você fazia? Você parava de estudar matemática, parava de estudar física e ia estudar português. E aí, o que você fazia? Aí você tirava 7 de matemática, 7 de física e 7 de português. E aí seu pai falava assim, parabéns para você, agora sim. E a escola te falava, parabéns, agora sim. Parabéns, uma ova. Porque você deixou de ser muito bom em matemática e você se tornou mediano em tudo. Você começou a fazer tudo mais ou menos. Você deixou de ser muito bom em alguma coisa. E aí, se você entendeu, seu cérebro entendeu, que você precisa ser mais ou menos em tudo. Você precisa conhecer tudo, ser mais ou menos em tudo, mas que você não precisa ser muito bom em alguma coisa. E é por isso que a gente não sabe no que a gente é bom. Porque a gente não desenvolveu aquilo que a gente é bom. Então, é por isso que você precisa entender qual que é o seu talento e se voltar para ele. E você precisa largar todas as outras coisas. Você precisa parar de tirar 7 em português. Você tem que tirar 0 em português. Mas você tem que tirar 10 em matemática. Se essa é a sua área de talento. Hoje, na sua vida adulta, né? E, gente, é engraçado que, assim, depois que eu tive acesso, né, a esse conhecimento, eu olho pro meu filho e eu fico assim, ó, caçando nele o que ele é bom. Hoje eu tirei uma foto dele, eu até ia postar, não deu tempo de eu postar. Ele de cabeça para baixo no parquinho aqui do condomínio. Ele de cabeça para baixo. Eu falei para vocês que ele tem inteligência corporal, né? E aí eu tô aqui vendo qual o esporte que a gente vai fazer. Eu queria colocar ele em vários para que ele dissesse por si só qual que ele queira fazer, qual que ele gosta mais, né? A gente já fez alguns, mas ele ainda não se decidiu. Tem hora que ele fala que é bicicleta, tem hora que ele fala que é futebol, cada hora ele fala uma coisa. Mas assim, ele tava de cabeça para baixo, pendurado no pilar do balanço, lá do parquinho. E com uma facilidade, aí ele vira o braço assim e dá 3 mortal, assim, ó, com uma facilidade que vocês não acreditam. E aí você começa a olhar diferente. Você fala assim, se ele é bom nisso, eu vou evidenciar isso que ele é bom. Porque a gente não é bom em tudo. E até tem uma coisa legal que eu falei pra vocês no Dia dos Namorados, que eu falei assim pra você que se você quiser ser indispensável, né? Gravei um Reels aqui e falei pra vocês, se você quer ser um namorado indispensável, uma namorada indispensável, lembra que a segunda dica que eu dei foi: valorize as qualidades, porque defeitos todo mundo tem. Isso se aplica a isso aqui. Às vezes, a pessoa que tá com você, ela é muito boa em alguma coisa pra você, mas ela não é tão boa nas outras. E aí, o que você faz, criatura? Ao invés de você falar assim, nossa, amor, obrigada, parabéns, você faz isso muito bem. O que você faz? Você vai lá falar dos defeitos da pessoa. Nossa, mas você podia melhorar nisso, hein? Nossa, mas não. E você fica reclamando, criatura. Decide o que você quer. Você quer um homem romântico? Um homem sensível? Um homem que te faz carinho, que fica te alisando o tempo inteiro? Então escolhe um homem assim. E aceita as outras coisas que ele tem de defeito. Se você quer um homem firme, um homem bruto, um homem ponta firme, ele não vai ser romântico, gente. Ele não vai ser sensível. Ele vai ser bruto. Ele vai ser ponta firme. A hora que você precisar, ele vai estar ali. Então, aprende a valorizar as qualidades. Porque defeito todo mundo tem. E aprenda a ser muito bom em alguma coisa. E nas outras coisas você não vai ser bom. Porque você nunca vai conseguir ser bom em tudo. Entenda isso de uma vez por todas, que isso vai mudar a sua vida.
Porque se você for muito bom em alguma coisa, se você fizer certa atividade com alto nível de diferenciação, você vai ser muito bem pago por isso. Simples assim. E se você já tem facilidade para fazer isso, é muito mais fácil. A energia que você vai gastar é muito menor. E o resultado que você vai ter é muito maior. Então, não se torne mediano em tudo. Se torne muito bom em alguma coisa. E que seja em algo que você já é configurado para fazer. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês a lei da tripla convergência, que é o que você vai usar para escolher a sua profissão e para definir a sua carreira e a sua prioridade. O que é a lei da tripla convergência? A lei da tripla convergência é um ponto onde três aspectos convergem entre si. E o que é isso, gente? A lei da tripla convergência, nesse caso aqui que eu tô dizendo para vocês, é o seguinte. A primeira coisa que você precisa olhar é a sua área de talento. Eu não sei se tá dando para vocês ver, deve estar espelhado, né? Mas enfim, eu vou falar aqui. Primeira coisa que você precisa olhar é a sua área de talento. A área do seu talento. A segunda coisa, a sua paixão. E a terceira coisa, isso precisa te dar uma renda. Então não adianta você ter talento e ter paixão, mas isso não te trazer renda. Por isso que é a lei da tripla convergência, porque os três pontos têm que convergir. E a renda só vai vir através de você servir os outros com algo que você faz muito bem. Lembra que eu falei no início da live que trabalho é servir, trabalho é serviço. Trabalho não é punição, trabalho não é castigo, trabalho é servir. É você servir o outro com aquilo que você faz de melhor. É algo que você faz que você vai trazer uma contribuição para a vida do seu próximo e que ele vai ter disposição de te pagar por isso. Porque a contribuição que você vai trazer para ele é tão grande que ele vai te pagar. Ele vai te pagar bem e sem reclamar. Eu tô esquecendo de trazer água e tem hora que a minha voz falha, né? Porque fala demais da conta. E aí, gente, ele vai te pagar rindo e ainda vai te agradecer. Porque você vai contribuir. Você vai servir de forma excelente. E aí é o seguinte, para você se tornar muito bom nessa prioridade que você escolheu, nessa carreira que você definiu, você precisa de mais um ponto de convergência para você se tornar muito bom. E isso vai acontecer em no máximo 5 anos. E 5 anos eu tô chutando longe. Você precisa criar um outro ponto de convergência que é conhecimento, técnica e prática. Então, quando você escolher essa prioridade, quando você escolher essa atividade que você vai fazer para o resto da sua vida, você precisa ter esses 3 pontos aqui de convergência. Você precisa ter conhecimento sobre isso, técnica sobre isso e prática. Então, você precisa estudar, pesquisar, conhecer de fato sobre isso. E aí, lembra que eu falei para vocês que se você tem certa curiosidade por algo, você pesquisa por isso naturalmente, sem ninguém ficar te forçando, sem ninguém ficar te cobrando, e você passa várias horas pesquisando isso por pura curiosidade, por puro interesse natural que você tem. Isso já vai
te beneficiar aqui no conhecimento, porque você vai buscar conhecimento sobre isso sem quase nenhum esforço. É lógico que tem o esforço, mas assim, se comparado ao esforço que você tem que fazer por algo que você não gosta e por algo que você gosta, nem se compara. A técnica, você precisa desenvolver uma técnica para você passar esse conhecimento, para você servir, para você desenvolver esse conhecimento. Você tem que ter uma técnica, você tem que desenvolver uma técnica, um método. E depois que você desenvolver essa técnica, você precisa praticar, 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 repetir todos os dias, praticar. Certo? Essa daqui é o segundo ponto da lei da tripla convergência. Gente, daqui a pouco a gente finaliza. Já tá quase dando 1 hora, mas eu já tô no final já, tá? A gente já vai finalizar. Então, beleza. Bom, aqui eu já passei tudo. Então, beleza. Vamos recapitular aqui, então, rapidinho. A chave 1. A chave 1. Quem lembra da chave 1? Qual que foi? Alguém lembra? Já começa a decorar e vai colocando isso na sua memória para isso ficar bem claro e bem nítido para você, que isso vai te ajudar. A chave 1 é organize e execute conforme a prioridade. Então, eu disse para vocês que a prioridade não é a ação. A prioridade é o resultado que você quer. A prioridade é a intenção. A ação é organizar e executar. Então, não confunda organizar a sua agenda, por exemplo, com a sua prioridade. Isso não é a sua prioridade. A sua prioridade é o resultado que você quer. A sua prioridade é onde você quer chegar. É a sua intenção. E quando você tiver uma prioridade, você vai organizar e executar em torno dessa prioridade. E o que é organizar e executar? Organizar e executar é escolher e agir. Dentro das 24 horas que você tem no dia, você vai escolher conscientemente as suas ações e agir. A chave 2, inverta a pirâmide de Maslow e comece pela autorrealização. Então, a chave 2 vai te dizer que não é para você se preocupar com as suas necessidades fisiológicas. Não é para você investir num trabalho só para comer, só para pagar as contas. Não é para você ficar preocupado demasiadamente com o que você tem que comer, ficar com medo de passar fome, ficar preocupado com segurança, ficar preocupado com as suas relações sociais. Se preocupe primeiro com a sua autorrealização. Porque depois que você começar pela sua autorrealização, a autoestima, a vida social, a segurança e as necessidades fisiológicas vão se concluir muito mais abundantemente de forma natural. Então, se agora, nesse momento que você vai escolher e começar pela autorrealização, você tiver que comer pão com banana, você come pão com banana. E entenda que isso é só um tempo. Que daqui a pouco você vai estar comendo caviar. Certo? Você precisa ter isso firme na sua mente. A terceira chave, que foi ontem, a gente falou sobre poder pessoal. E o que é o poder pessoal? O poder pessoal é a soma da sua atitude mais a sua aptidão. O que é a sua atitude? A sua atitude é o seu modelo mental, a sua forma de pensar, a sua percepção sobre a vida. E eu falei para vocês que muitas vezes que você tem um certo nível de atitude
E que muitas vezes o fato de você ter atitude pode ser algo negativo porque você tem a atitude errada. Porque ao invés de agradecer, você reclama. Porque ao invés de você reconhecer as qualidades, você fala dos defeitos. Porque ao invés de você escolher ser muito bom em alguma coisa, você quer aprender um monte de coisa e ser mediano em tudo. Então a atitude é o seu modelo mental, é a sua mentalidade. E a aptidão é aquilo que você sabe fazer. Que é o que você muitas vezes não sabe, né? O que você sabe fazer. Mas eu acho que agora já tá muito mais claro, né? Para vocês sobre isso. A gente já tá finalizando, tá, gente? E a chave 4, que foi hoje, é talento natural. Então, assim, uma é sequência da outra. E se você colocar todas em prática, se você ainda não tá no grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp, o link tá lá na bio do meu Instagram. Se você quiser entrar, é só clicar lá e entrar. Eu estou enviando as atividades para vocês fazerem após cada chave. E as atividades vai ajudar muito vocês a colocar em prática isso daqui, tá? Beleza, vamos para o pontos a memorizar e vamos finalizar, né? Já passamos de 1 hora. Pontos a memorizar. Primeiro ponto. Entenda que o trabalho é o pilar central da sua vida. E enquanto você não alinhar essa área, consequentemente, todas as outras serão afetadas. Então, se você não tem sucesso no trabalho, dificilmente você vai ter sucesso nos relacionamentos, dificilmente você vai ter sucesso financeiro, dificilmente você vai ter sucesso familiar, dificilmente você vai ter sucesso na sua vida social, nas suas relações, e dificilmente você vai ter sucesso com você mesmo. Ponto 2. Todos nós temos uma predisposição para aprender alguma coisa com uma certa facilidade, maior do que outras. E esse é o seu talento natural. Obrigada, João. Obrigada, Jonathan. Ponto 4. Aliás, ponto 3. Para construir uma carreira de sucesso, você precisa considerar o seu talento natural. Ponto 4. O talento é inato, vitalício e insubstituível. Ou seja, você nasce com ele, você não consegue substituir, você não consegue criar, inventar um talento, e você nunca vai perder ele. Você pode não desenvolver, mas você nunca vai perder. Ponto 5. Se a sua paixão maior não lhe garante renda, isso precisa ser considerado como hobby. Porque se você não tem como fazer disso uma renda, é só um hobby. Ponto 6. Os elementos necessários para construir uma carreira de sucesso. As 2 leis da tripla convergência. A primeira, talento, paixão e renda. Isso aqui que eu trouxe para vocês. E a segunda, conhecimento, técnica e prática. Certo? E esse é o ponto. Esses são os pontos. A gente finaliza por aqui. Essa foi a live de talento natural. Para quem tá aqui ainda, gente, eu disse nos meus stories que eu ia dar a oportunidade de vocês ganharem um estudo de perfil. E eu gostaria de saber aqui quem tem interesse em fazer esse estudo de perfil. Pode colocar um eu aqui nos comentários, quem tem interesse em fazer um estudo de perfil?
Essa oportunidade é só para quem tá ao vivo. E essa live vai ficar gravada só até amanhã às 14 horas. Alguém tem interesse? Ed? Mais alguém, gente? Mais alguém? Ed, então tá, você ganhou o estudo de perfil, tá? Depois eu vou te chamar pra mim te passar como que a gente vai fazer, tá bom? Fechou, galera? Será que dá tempo ainda de curtir o sábado? Bora? Ó, amanhã é a chave 5, é domingo, mas também é dia. E quem tiver aqui comigo, ok. Quem tiver aqui comigo vai subir de nível com certeza. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, que é tão precioso, né? Obrigada pela confiança de vocês, tá? E tamo junto. Eu tô aqui por vocês, para vocês, e eu quero ver, como disse para vocês já várias vezes, eu quero ver o resultado de vocês se materializando no mundo da forma. Conta comigo, tá? Então bora, né, gente? Sabadou, até amanhã. Fica com Deus, um beijão. Tamo junto, não se distraia, tá? Tchau, tchau, galera. Beijo.